Oi pessoal, tô aqui para falar de um tema bem, sim, até bastante conhecido, né, por algumas pessoas, mas que a gente deve falar, que é em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é importante, ela nos ensina a como viver uma vida santificada e foca também como que o ser humano é um pecador e é um pecador mesmo. O ser humano, ele é pecador mesmo e todos nós afastamos de Deus. Mas falando em afastar-se de Deus, em ficar longe de Deus, não é só quando largamos Deus que deixamos Deus ou nem lembramos dele que estamos afastando de Deus, mas também há outro princípio que a gente deve observar, que é a idolatria. E Deus deixa muito claro em sua palavra isso, de forma coerente e clara e de uma forma que todos possam entender. A gente vai analisar aqui, eu escrevi aqui, ó. A idolatria é uma coisa abominável diante de Deus, assunto a qual devemos tratar, porque é o que conduz muitas pessoas à perdição. Ah, mas não acontece isso, acontece. Vamos, se você tiver a Bíblia na sua casa, pega a sua Bíblia, vai em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Vamos lá, abre sua Bíblia aí, mas pega sua Bíblia mesmo. Apocalipse 22, versículo 15, que vai nos dizer quando Jesus em breve virá. No versículo 7, 22, 7, a gente vê assim, ó: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Ou seja, é Jesus falando que ele vai vir e ele não vai demorar. Aquele que testifica essas palavras, no versículo 20, vai dizer: diz, certamente cedo vem, amém, ora vem, Senhor Jesus. Ele vai vir. E de fora do reino dos céus vai ficar quem? Vamos ver. Tem uma lista aqui específica. É, Apocalipse capítulo 22, versículo 14 ao versículo 15. Vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O que Jesus está querendo dizer aqui é que tais pessoas que praticam esse ato ficarão de fora do reino dos céus, porque o reino dos céus não é corrupto. Não entra corrupção no reino dos céus. Não entra covardia no reino dos céus. E ele, aqui diz na palavra dele que ele é o princípio e o fim. Mas como que você quer entrar no reino dos céus sem ter em mente que uma coisa que talvez, não sei, você está fazendo, está praticando a prostituição, está fazendo outras coisas, a idolatria, por exemplo, que é o tema de hoje. Como que você quer entrar no reino dos céus? Infelizmente, a palavra de Deus nos diz claramente: não será possível. Porque somente Deus. Eu lembro quando Jesus foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4 vai nos dizer isso. Ele foi tentado no deserto e vamos ver aqui o que Satanás falou para Jesus. Olha aqui. A tentação de Jesus. Ele diz assim, ó. Aqui. Mateus capítulo 4, versículo 9. Vamos ler o versículo 8. Novamente, o levou o diabo ao monte alto, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele
servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos, o serviram. A ideia de Satanás é essa, que a gente deixe de adorar a Deus para adorar a Ele. Tanto é que ele fala aqui, prostrado me adorares. É isso que ele quer. Ele quer que a gente troque Deus por algo que não tem valor nenhum. Vamos ver na palavra de Deus, os ídolos, eles roubam a glória de Deus. Deus faz milagres, mas eles roubam a glória de Deus. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 14, que vai nos dizer assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ou seja, não é pra gente ficar no pecado. Se a pessoa já é uma criatura nova, não faz nem sentido ela estar no pecado. E Deus deixou isso escrito em Ezequiel, deixou em 1 Pedro, deixou em Mateus, como a gente acabou de ler, Mateus capítulo 4, quando Satanás foi tentar Jesus, ele estava fraco, fisicamente fraco, vamos dizer assim. Ele podia, mas ele estava esperando a cruz para te salvar. Ele podia, mas isso vai acontecer, eu vou largar meu povo. Não, ele não largou. Por isso ele é Deus. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, veja bem, o povo do Egito está em Êxodo capítulo 32. O povo do Egito fez um bezerro de ouro. Arão irá nos fazer um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro e falaram assim: este foi o Deus que nos tirou do Egito. Veja bem, aquilo roubou a glória de Deus. Porque Deus fez um milagre. Ele que tirou o povo do Egito da escravidão, onde eles estavam trabalhando como escravos. Então Deus vai lá e fala: desce, Moisés, desce, porque o seu povo corrompeu. Fizeram para eles um bezerro de ouro, estão dizendo que é o seu Deus. E não é, a gente sabe claramente. Uma pergunta: se existe, se não existe um Deus, apenas um Deus, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, qual que é o sentido de ter outros deuses? Não tem sentido. Eu sei que é um assunto difícil de ser tratado, mas se você tiver coração aberto, você vai entender. Vamos analisar em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Ele vai nos dizer isso. 1 Pedro, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia juntamente comigo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Viver para Deus. A gente tem que viver para Deus. E olha o que ele vai falar. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Ou seja, ele está falando que antes de sermos convertidos, a gente fazia a vontade dos gentios. Andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. O termo que ele usa aqui é até um termo forte. Abominação. O que é uma abominação? Uma coisa detestável. É uma coisa inútil. Não é eu que estou falando. Ezequiel, capítulo 11, versículo 21. A gente vai analisar, segundo a palavra de Deus, o que ela nos diz sobre isso. Ezequiel, capítulo 11, versículo 21. Olha, veja bem. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Aqui, olha a palavra. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações. A gente não pode andar com uma coisa que é abominável aos olhos de Deus. Servir a Deus é uma coisa tão satisfatória, uma coisa tão que engrandece, que a gente deve louvar a Deus, porque somente Ele somente enviou seu Filho
para ser crucificado. Se ele não tivesse feito isso, todos nós estaríamos com as nossas próprias cabeças condenados, porque a alma, ela tem um valor muito rico, mas quando a gente larga a Deus e vai servir outros deuses, isso acontece, não é de agora, isso vem desde antes, não sei se vocês conhecem, uma hora vocês lêem com calma, sobre Baal. Baal era um ídolo que eles adoravam e, enfim, Deus foi lá e mostrou o poder dele. Eles foram lá e vamos fazer aqui pra gente um ídolo. Esse ídolo Baal vai descer fogo do céu. E eles cansaram e ele não fez nada. Uma coisa que resume é a palavra de Deus. Salmo capítulo 115. O intuito não é atacar, mas é que você ouça a palavra de Deus conforme ela está escrita, sem mudar e sem ficar alterando, porque muitas pessoas estão caindo na condenação por causa disso. Isso é um assunto muito sério. Adoração a Deus verdadeiro. Olha aqui. Vou ler ele aqui, ó. 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mão dos homens. E aqui, esse Salmo 115 eu acho que é o melhor salmo que fala especificamente sobre isso, para que você não caia nesse pecado. Olha aqui no versículo 4 em diante. Os ídolos do versículo 5 em diante. Tem boca, mas não falam. Olhos tem, mas não vê. É verdade. Se você abrir seus olhos para você entender isso que é verdade. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha o versículo 8. A eles se tornem semelhante os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. É por isso que, talvez, não sei, eu não posso afirmar isso, talvez muitas pessoas estão assim como, olha, vamos ler. Eles estão cegos, mudos, surdos, estão sem vida. E é isso que é um ídolo. Ele não tem vida, ele não consegue fazer nada, porque ele depende dos braços humanos para serem carregados. Há um tempo atrás estava lendo as lições de Jeremias que falavam exatamente sobre isso, que os animais cansam de carregar os seus carros, cansam de carregar os ídolos, porque eles não conseguem andar por si mesmos. Tem que ter alguém que os carregue. Mas quanto a Deus, Deus é vivo, verdadeiro. Ele não precisa que ninguém o carregue. Ele não precisa que ninguém pegue ele e transporte de um lado para o outro. Porque o Deus a quem eu sirvo é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. Aqui, ó. Aqui vai falar assim, ó, no versículo 9, Israel, confia no Senhor, ele é o auxílio e o seu escudo. Ou seja, para depositar a confiança no Senhor. Versículo 18, para terminar, vai nos dizer assim, ó, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. Eu acho interessante que quando a gente estudava na escola, falava muito assim, tinha, eu não lembro direito como que era, mas orações subordinadas, aquelas estudo que a gente fazia de frase. Falava assim, por exemplo, João emprestou seu carro a Joãozinho. Aí, por exemplo, eu falava assim, quem empresta, empresta o que a quem? Vamos perguntar aqui na pergunta. Mas nós bendiremos o Senhor. Quem bendiz a quem? Ao Senhor. Desde agora para sempre. Louvai. Quem louva, louva a quem? Ao Senhor. E é isso que o Senhor quer. Que você largue
o que estiver de errado. Abra sua Bíblia hoje e vê o que está escrito. E veja com seus próprios olhos. Peça a Deus, faça no seu humilde entendimento a oração, pedindo a Deus para abrir o conhecimento para você e abrir a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade ela liberta o quê? Do pecado. A condição de muitas pessoas hoje estar sendo condenada é isso. Infelizmente é isso. É largar a glória e a honra do nome do Deus verdadeiro para ir para outros deuses com D minúsculo. É isso que está acontecendo. Portanto, meu irmão, se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo que tocou no seu coração, não endureça o seu coração. Aceite hoje. Reconheça a quem é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, o juízo dele é verdadeiro. Tudo que ele faz não é falho. Por isso a gente deve servir ao Deus verdadeiro. A um Deus que somente ele tem poder para manifestar a glória do teu nome. Eu acho muito bonito quando eu leio Êxodo. Eu fico até admirado. Quanta grandeza, quantas coisas que Deus fez na época que aquele povo estava preso naquela escravidão. O povo está preso na escravidão, envolvido em idolatria. Depois que eles saíram, eles se envolvem em idolatria. E isto porque nos mandamentos fala para a gente servir a Deus. Vocês viram o texto de Mateus capítulo 4 que eu acabei de ler, falando sobre isso. A ideia de Satanás é que nós prostremos a eles para ele dar uma recompensa. Mas a recompensa de Deus é muito maior. Talvez hoje você está preso em algo que não vai te conceber um milagre. Volte para Deus, assim como o povo de Israel estava contaminado pela sua idolatria, estava contaminado por dentro. A gente fala aquilo que o coração está cheio. Se hoje você está cheio de ídolos, você vai falar disso, infelizmente. E eu acho muito triste quando eu vejo quando uma pessoa faz um ídolo. Em Isaías, se eu não estiver me enganado, fala assim que o lenhador corta uma árvore, faz um ídolo, molda do jeito que ele quer, e pronto. E faz ali e deixa. E com o resto ele faz o quê? Faz a comida. Ele queima a lenha. Ou seja, daquele mesmo material que foi feito aquele ídolo, é o mesmo material que foi levado ao fogo. Entende isso? Isso é muito grave. Mas a gente deve ter em mente que Deus, ele não falha. Deus é um Deus verdadeiro. Isso é muito importante. A gente deve servir a Deus com espírito e verdade, porque isso é o que ele quer. Satanás sempre ele vai querer que nós adoremos alguma coisa. Colocar ídolos não é só em relação a imagens, mas sim também quando você coloca tudo, qualquer coisa que você coloca à frente de Deus se torna um ídolo. Quantos ídolos está cheios na nossa vida? Talvez, eu não sei, talvez você tenha um carro, você goste muito, não é errado você gostar, mas quando você se esquece de Deus e coloca o seu carro na frente, o seu carro pode te guiar para qualquer lado, mas sem Deus você não é nada. Deus sem nós ele vive, ele continua o mesmo. E outra coisa, o mesmo Deus que pegou e fez um milagre, que tirou o povo da escravidão, tirou o povo lá do Egito da escravidão, é o mesmo Deus hoje. Deus não muda, Deus não mente. Então, meu irmão, se você estiver ocupado demais com o tempo, que seu ídolo seja uma riqueza, que seu ídolo seja uma vaidade, uma beleza, volte-se para Deus enquanto é tempo. Viu em Apocalipse 22 o que está escrito? Quem ficará de fora do reino dos céus? Portanto, eu te pergunto hoje, você que está vendo esse vídeo, você está dentro
ou fora do reino dos céus? Faça-se essa pergunta a si mesmo e analise, porque certamente nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja com você e que você possa estar pensando e meditando nisso. Que você não crie cada dia mais ídolos na sua vida, porque Deus é verdadeiro. Que Ele mais, na sua soberana graça, vos abençoe e que Deus abra entendimento ao seu coração para você entender as verdades as quais estão escritas neste livro. Eu agradeço a participação e a presença de todos. E eu peço a ajuda que vocês compartilhem e deixem aí o seu comentário para que o Facebook recomende para mais pessoas, para que essa obra chegue a mais almas, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Este foi os pensamentos que Deus colocou nos meus corações.